Dito isto, a necessidade de congregarmos, de estarmos uns com os outros, de ouvirmos uns aos outros, de sermos ministrados. Então, nós dependemos do corpo. Tudo que você precisa está no corpo. Tudo que você precisa está no corpo. E o Senhor Jesus fez com que essa congregação nascesse. E como o diabo sabe disso, ele pode fazer duas coisas. Ou afastar você do corpo, que é bom, né, para o diabo, ou ele entra no corpo e faz com que o corpo se divida, estando junto. Então, nem todo ajuntamento tem unidade. Né? Nós temos que preservar a unidade, não os ajuntamentos. Eu queria que você se esforçasse muito para você preservar o corpo unido. E as reuniões de ajuntamento, elas quase nunca têm unidade. Então eu quero dizer para você, preserve, conserve a unidade do corpo de Cristo. Preserve essa unidade. Essa unidade é poderosa. O diabo, nós estamos nessa área dos anjos, ele conseguiu, irmãos, ele conseguiu arrastar consigo, influenciar uma terça parte dos anjos do céu. Na construção da Babel, o Nimrod conseguiu aliciar um grande exército de pessoas para construir uma edificação para chegar no céu. Então é possível ter unidade, uma unidade que não vem de Deus. E na prudência das trevas, eles conseguem executar as suas sentenças. E os cristãos, os crentes, não conseguem, irmãos. Meu Deus. Então Nimrod conseguiu construir uma torre que, se Deus não interferisse, ela chegaria ao céu. Ele conseguiu pessoas unidas para um propósito errado. Nós precisamos unir pessoas para construir no propósito certo. Isso é o maior desafio da igreja, andar em unidade. Se queremos chegar no céu, assim como a Babel queria chegar no céu, a igreja também quer chegar no céu. E você faz parte da igreja. Só que a Babel, ela é construída por pessoas, várias pessoas. E a igreja do Senhor também é construída por várias pessoas. Nós precisamos de uma coisa, de uma língua universal. Precisamos de um entendimento universal, de um propósito universal. E o propósito universal é chegar no céu. Só que não como na Babel. Não como na Babel. Mas como a igreja viva do Senhor. Debaixo da bênção do Senhor. Vamos então dar entrada aqui no estudo em si. Hoje não tem slide, viu, irmãos? Hoje prepara papel e caneta. Não tem slide, hoje vai ser no gogó. Hoje vai ser aqui no gogó, irmãos. E eu quero que você vá comigo para o livro do Gênesis. Para o livro do Gênesis. E eu quero partir de um princípio, porque Gênesis significa o princípio. O início de tudo. Quero que você vá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A partir do verso 1 mesmo, para a gente começar essa aula hoje. Eu vou abrir com vocês e nós vamos destrinchar a palavra. Glória a Deus por isso. Então, para iniciarmos esse estudo hoje, nessa leitura de Gênesis 1:1, você precisa entender uma coisa. Essa palavra, ela é discutida pelos teólogos, não é só por mim, eu não vou dizer para vocês coisas que já não é discutido, que já não é estudado há longos anos. O primeiro versículo do capítulo de Gênesis, ele está escrito na sua Bíblia, desse jeito. No
princípio, criou Deus os céus, no plural, e a terra. Então você vai ter que, para a gente começar a entender esse estudo, você vai ter que corrigir a sua versão. E se você tiver com sua Bíblia aberta, era muito importante você sublinhar a palavra no princípio, você colocar aí em um princípio. Então você tira essa palavra no, sublinha ela e puxa uma seta e coloca em um princípio. Na verdade, você só precisa escrever em um princípio. E na sua anotação do seu caderno. Por quê? Porque no hebraico, e isso não sou eu sozinho que falo isso, essa palavra não aplica-se a partir do zero. Aqui não é a partir do zero, é em um dos princípios. Então aqui, essa criação, Deus não criou a terra vazia e sem forma. A terra estava sem forma e estava vazia após o início de um princípio. Então eu quero que você entenda. Para iniciarmos esse estudo, você precisa entender que no original, a própria Bíblia está nos mostrando que aqui não foi o começo de tudo. O texto de Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: em um princípio. Partindo daí, sabemos que nós não estamos, o livro do Gênesis não está falando de o princípio de tudo, mas está falando de um princípio. O princípio da criação da terra e do homem. Porém, antes desse princípio, houve outro princípio, que é a terra dos anjos. Você pode colocar na sua anotação. A terra dos anjos, o princípio dos anjos. Pode colocar aí na sua anotação. O princípio dos anjos. Antes de Deus criar os homens, Deus criou os anjos. Deus criou uma terra. E essa terra, ela tinha forma. E essa terra não era vazia. E eu vou mostrar para você ao longo desse estudo que Deus não criou esta terra sem forma. Ele não criou esta terra vazia. Ela se tornou, porque no verso 2, você pode ler comigo e você vai colocar outra correção de tradução. Nós não estamos corrigindo a Bíblia, viu, irmãos? Estamos corrigindo a tradução, ok? Estou deixando bem claro isso para você. Eu estou lendo com você aqui no hebraico, que não é um erro da Bíblia. A Bíblia não tem erros, mas as traduções, elas estão incompletas. Verso 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Eu queria que alguém abrisse o microfone e me mostrasse uma tradução diferente. A minha Bíblia está: a terra, porém, estava sem forma e vazia. E eu sei que tem versões diferentes que falam que a terra era, ou a terra, em outra versão. Abra aí outra versão sua, que eu estou com todas aqui. E eu queria que você lesse uma versão aí que fala era. Alguém pode abrir o microfone. Oi. Vou ler. Pode ler. Era a terra sem forma e vazia. Ok. Obrigado, Clenilton. Então, esse texto, nessa versão, está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Mas o texto é que a Bíblia, o texto original diz que a terra estava sem forma. Ou seja, ela já esteve com forma e passou a estar sem forma. Tem alguém compreendendo isso aqui? Levanta a mão para me ver aí. Se está claro. Então a terra não foi criada sem forma, ela estava. É uma condição temporária causada. Está entendendo isso? Então a terra não era, ela estava. É a mesma coisa do termo correto de dizer assim, ó, eu estou doente, né? Eu não sou, eu estou doente. Eu estou morando em Juazeiro do Norte.
Porque o estou é temporário, eu posso mudar. Então a terra estava, é porque ela, em outra época, em outro tempo, ela estava com forma e não estava vazia. Amém? Vamos partindo daqui, só para você compreender. Outra coisa, o Gênesis capítulo 1, verso 1 é o princípio é o início de um princípio. Você escreve isso aí que é importante. Gênesis 1 é o início de um princípio. É importante você entender isso. Gênesis 1 é o princípio, é o início de um princípio. Então, partindo daqui, você entendendo, em outras versões da Bíblia, uma versão vai dizer que a terra era, outra versão vai dizer que a terra estava. E no original a terra estava. Porque você vai lendo os textos e vai ver que antes da criação do homem, houve a terra habitada. Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você agora. Eu vou continuar lendo o texto corrido. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Presta atenção, sublinha aí, sobre as águas, e você vai escrever, primeiro dilúvio. A terra estava em um dilúvio. Toda a terra estava coberta por águas, nos mostrando que a terra já havia passado por um juízo, que significa uma purificação. O que o dilúvio foi nos dias de Noé? Uma purificação, uma lavagem. A terra inicia outra vez a partir de uma purificação. Você está entendendo isso? Olha onde nós estamos querendo chegar aqui. A terra parte de um princípio que ela estava habitada e cheia, vem sobre toda a terra um dilúvio, aonde nós começamos. Esse princípio começa com um dilúvio. Assim como Noé e sua família começa pós um dilúvio, pós-dilúvio, assim também, no tempo dos anjos, aconteceu que havia uma terra habitada, uma terra cheia e uma terra que não era sem forma. Assim também nos dias de Noé, aconteceu que a terra tinha habitantes, que a terra tinha forma e não estava vazia. Depois do dilúvio, aconteceu que a terra foi outra vez lavada, outra vez purificada e iniciou-se outro tempo. Estou mostrando isso para vocês aqui. Ainda não é os textos que confirmam isso, mas agora você já está vendo com outros olhos. Então a terra estava, ela não era, partindo aí de um princípio, um início de um princípio. Então aqui houve o primeiro dilúvio escrito na Bíblia. Toda a terra estava num dilúvio. Nesses tempos aqui, irmãos, havia um só continente. Você consegue entender isso? A Bíblia nos mostra que havia um continente e um mar, um oceano. Aqui a terra tinha um mar e um oceano. E houve um dilúvio sobre toda a terra e purificou toda a terra. Em Gênesis 1, capítulo 1, verso 2, a terra estava no primeiro dilúvio. E outra coisa que a terra estava, ela estava sem luz. Agora você vai escrever aí o que significa a palavra Lúcifer. Escreve aí Lúcifer. E o significado na frente de Lúcifer. Você vai colocar aí luzeiro. Luzeiro. A palavra Lúcifer significa luzeiro. Se você for pesquisar na internet, um nome mais atualizado, uma tradução mais atualizada vai ser também estrela da manhã. Você pode colocar estrela da manhã. Ou estrela da alva, que é a mesma coisa, estrela da manhã.
E você também pode colocar aí na frente de Lúcifer, portador de luz. Também significa, um dos nomes que significa. Por que que a Terra está em trevas? Esse estudo, irmãos, como ele é muito denso, às vezes não fica tudo claro. Mas após a gente caminhando, vai ficando claro, tá bom? E no fim nós vamos tirar tempo para perguntas. A Terra agora está em trevas por causa da queda do querubim, que antigamente tinha luz, agora ele caiu. E esse termo cair não é literal, de um lugar alto para um lugar baixo. Não é como essa caneta aqui, ó. Não é isso. Esse termo cair é deixar de ter a luz e passar a ser tenebroso. As trevas habitaram Lúcifer, porque ele deixou o seu estado original. O livro de Judas vai dizer isso, nós vamos ler sobre isso. Por isso que eu disse que agora o negócio ia ficar mais grosso. Escreve aí algo aí. O termo cair para anjos, o termo cair para anjos não significa cair do alto para baixo, vírgula, mas sim deixar o seu estado original. E eu te digo isso com base bíblica, viu? Deixar o seu estado original, que é luz. Pode colocar aí, que é luz. Eu sei que você não está acreditando em mim. É por isso que a gente vai ler o texto. E que bom que você não acredita em mim. Quando os anjos se rebelaram, eles deixaram a sua habitação original. Está no livro, eu vou dar para vocês aqui o versículo. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. É o versículo 6 de Judas. Você pode ler comigo. Judas 1, versos 6 e 7. Olha só olha só o que está escrito aqui. Judas capítulo 1, verso 6 e o verso 7. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original. Sublinha estado original e coloca aí luz. Coloca aí luz. Sublinha aí na sua Bíblia, estado original e coloca luz. Aí ele diz assim, ó, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esse texto aqui fala de outras coisas também. Eu não vou entrar agora nesse texto, mas o que eu queria entrar nesse texto é que eles deixaram o seu estado original. Alguém tem uma versão diferente? Que pode abrir aí? Pode ler quem tem uma versão diferente. Do verso 6. Pode abrir o microfone e ler, por favor. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Ok, a sua versão está dizendo deixar o seu principado. O seu principado fala do seu lugar original. Vocês aceitam um tereré? Hoje eu estou no tereré, irmãos. Glória a Deus. Estou hidratado. Olha só.
Então esse texto está dizendo, e não guardaram, deixaram o seu principado, deixaram a sua posição, deixaram o seu estado original. A minha versão que é a Ara. Tem o Ariel. Hariel se fala Ariel ou Hariel? Você tem que abrir o microfone para falar aí. Acho que é Ariel, né? Mas ok, se você conseguir, depois você fala. Então eles deixaram. Por quê? Essa palavra queda é sair. Você tem a outra versão? Pode falar, Aline. Pode falar pra gente, por favor, Aline. Minha versão, eu tenho outra, né? Aí diz assim: e os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Essa versão é qual? É a nova versão linguagem de hoje? Não, essa é a Bíblia judaica. Bíblia judaica. Então, lê de novo para mim, por favor. Peraí. E os anjos que não mantiveram sua autoridade originária, mas abandonaram sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Ok, obrigada, Aline. Olha, principado. Pastor Walter, Oi. eu tenho outra versão Pode aqui. falar. Peraí, Michele, segura. Olha aqui, a minha versão está estado, outra versão está principado, outra versão está autoridade, e a sua versão está como? Aqui. E lembra vocês, aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedidas a ele, mas abandonaram sua própria morada. Deus os conservaram acorrentados em prisões de escuridão, guardando o juízo do grande dia. Ok. Então, qual era a autoridade que os anjos tinham? Sobre qual autoridade eles caminhavam? Sobre a autoridade da glória de Deus. Sobre a autoridade da luz do eterno, da luz do nosso Senhor. Entende isso? Então, as versões, quase todas estão dizendo, abandonaram, deixaram. Então, isso é cair. Quando a Bíblia fala do cair do homem, né, do cair do homem, não é um cair literal. É o deixar o estado de luz, o estado de plenitude da mente, do estado de Cristo. Então, esse é o termo deixar que eu quero dizer para vocês. Alguns teólogos já pregaram, tem uma teologia que prega que a terra ela ficou sem forma e vazia por causa da queda do diabo. Algumas pessoas pregam dizendo, só um minutinho, eu não sei quem abriu, mas só um minutinho. Algumas pessoas entendem, teologicamente, que na queda do diabo, ele foi o Big Bang, vamos dizer assim, que ele mesmo foi o Big Bang que caiu na Terra e fez com que a Terra ficasse sem forma e vazia. Alguém já viu essa interpretação? Levanta a mão aí para me ver. Eu sei, exatamente. Essa interpretação, ela foi muito passada. Ela, de certa forma, está correta. Por quê? Porque foi após a queda do querubim, após a queda de Lúcifer, é que a terra se tornou sem forma e vazia, e as trevas começaram a habitar a nossa terra. Você está entendendo? Então, partindo daí que começa esse estudo. Por que começa o nosso estudo a partir daí? Porque temos que entender o quê? Que antes desse mundo ser mundo, para os homens, ele foi um mundo para os anjos. Então presta muito atenção nisso. Então, antes do homem habitar na terra, antes de Deus criar o homem no primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, criar o homem no sexto dia, houve o tempo dos anjos, onde os anjos guardavam essa terra. Eu queria que você abrisse comigo. Você está aí em Gênesis, né? Ou foi para Judas. Eu queria que você abrisse comigo
Se não me engano, eu vou confirmar aqui se é Ezequiel 28, só para você entender a posição. Tem muita coisa em Ezequiel 28, 29, 30, 31. Tem muita coisa. Exatamente, ô Márcio. Exatamente. Ele tenta fazer o reinado dele aqui, porque ele perdeu sua glória. Agora ele quer dominar sobre os homens. Mas nós vamos falar sobre isso. Se não me engano, é Ezequiel 28, só quero buscar aqui o versículo. Espera aí. Deixa eu procurar aqui o versículo. 28, eu acho que é o 14. Abre aí, Ezequiel 28, 14. Eu não estou aprofundando nesse texto de Ezequiel ainda não, porque ele é muito extenso. Nós já citamos esse texto, mas eu quero que você veja de novo. Olha só, tu eras no passado, querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Eu sei que tem outras versões, eu vou ler para você aqui. Eu uso aqui todas as versões aqui, ó. Então, tu eras o querubim ungido para guardar, né? Eu não sei se tem alguma versão que está aí para guardar, ou para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Você pode sublinhar o Monte Santo de Deus? Onde é o Monte Santo de Deus? É o Sinai. Você pode colocar aí, o Monte Santo de Deus é o Sinai. Ou você pode escrever aí, Sinai/Horebe. O Monte Horebe e o Monte Sinai são os mesmos montes, viu, irmão? Em alguma versão, em algum outro texto, você vai encontrar o Monte Horebe. Não é outro monte. O Monte Horebe e o Monte Sinai são os mesmos montes, ok? Então, para você entender que esse querubim, que era o Lúcifer, ele tinha uma função, e a função dele era cobrir, era guardar. Oi, alguém falou? Ezequiel 28, 14 a 16. Exatamente. Esse querubim, ele tinha uma função na terra, a função dele era na terra. Então ele foi separado, porque a minha versão aqui está ungido, né? Ungido é separado para guardar. Agora presta atenção, guardar o quê? É aqui. Esse ensino é forte. Isso aqui que você tem que entender. Guardar o quê? De quem? Se ele era o diabo. Presta atenção. Qual é a função do querubim? Guardar. Agora você vai escrever aí, debaixo desse texto, Ezequiel 28, 14. Ele guardava que todas as coisas na terra, criadas por Deus, acontecessem conforme Deus tinha estabelecido. Deixa eu ver se eu consigo repetir. Ele tinha que guardar a terra para que tudo que Deus estabeleceu acontecesse. Ficou mais curto assim, ficou melhor. Tudo que Deus estabeleceu acontecesse. Então, o guardar era fazer com que acontecesse. Aqui, eu não queria ir para esse lugar já com vocês. Eu não queria ir para esse lugar com vocês ainda. Porque esse lugar aqui é muito forte. O que exatamente é guardar com que os princípios que Deus estabeleceu acontecessem? Eu tô sendo tentado aqui, eu não posso ser tentado agora, irmãos, a contar para você o que é isso. Eu preciso falar para você outras coisas, eu não posso ainda. Mas eu tô com vontade de ir lá com vocês. Então, eu vou tentar não ir ainda lá com vocês aonde eu quero ir. Então ele tinha uma função, ele era um querubim, ele era, o verso que você leu aí do capítulo 28, ele era. Então ele deixou, ele era um querubim ungido
e deixou de ser. Ele tinha luz e agora já não tem mais. Presta atenção. Ele não é mais portador de luz, mas ele pode se apresentar como se fosse. Tem um texto, que você já leu ele, que eles podem se apresentar como se fosse, mas ele não é mais. Agora, ele imita ter luz. Ele não tem mais luz. Ok? Vamos voltar lá para Gênesis 1. Gênesis 1, irmãos. É muito forte, irmãos. Vamos ler o Gênesis 1 aqui, só para a gente finalizar essa etapa. Ô Thaís, o microfone seu tá ficando aberto. Não sei se é de propósito. Desculpa. Ah, tá bom. Achei que você queria falar alguma coisa. Ok, irmãos. Então, olha só. Partindo desse ponto, onde o Senhor não criou a terra sem forma e não criou a terra vazia, mas ela passou a estar sem forma e passou a estar vazia por causa da queda do querubim. Então ele deixou esse estado. Ele deixou de ser um portador de luz e passou a ser trevas. Então a terra passa a estar em trevas. Então, como ele já não guarda mais para que as coisas de Deus aconteçam como elas deveriam acontecer, a terra passou a estar em trevas. Presta atenção agora para onde eu quero te levar. Eu quero te levar para um lugar que essa terra, onde você está com os pés agora, ela é um tipo do seu corpo. Presta atenção nisso. Ela é um tipo do seu corpo. Que se você deixar o seu estado original, meu Deus, entenda isso. Que se você deixar o seu estado de habitação original, que é a luz da palavra, que é a luz da glória de Deus, que é a luz das escrituras, o seu corpo, que é o tipo dessa terra, deixará de ter luz, deixará de ter a forma do Criador e passará a estar num abismo sem forma e vazio e numa escuridão densa. Porque você deixa de guardar os princípios estabelecidos por Deus. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Eu vou dizer de novo. Do mesmo jeito que o querubim cai e abandona o seu estado original. Se você e eu não vigiar, irmãos, essa terra que é o nosso corpo, onde nós devemos preservar, ele vai passar a estar sem forma do Criador. Ele vai passar a estar vazio de Deus. Ele vai passar a estar em um estado tenebroso e vazio, em trevas densas. O nosso corpo, a nossa mente estará em trevas, estará em abismos profundos. Meu Deus do céu. Sabe o que é uma depressão? É uma pessoa vazia da personalidade de Cristo. As trevas que habitam dentro de nós é um abandono da luz da Escritura. Meu Deus, presta atenção, irmãos. Porque disse Deus, haja. A palavra de Deus tem o poder de tornar aquilo que estava em trevas em luz. Então, se você deixa a Escritura, se você deixa a palavra, automaticamente o seu mundo, que é o seu corpo, passa a deixar de ter forma, passa a deixar de ser cheio, passa a ser vazio, passa a deixar de ter luz e passa a ser trevas. Do mesmo jeito, se você abandonar aquilo que você foi criado para fazer, um querubim tinha sido criado para guardar, para trazer luz. Ele era portador de luz. Você foi feito para ser um portador de luz. Se você abandona esse estado original, você passa a habitar em trevas. E o problema é que quem deixa de ser luz vai fazer com que outra pessoa
tropece. Porque você já não é luz para as pessoas mais. Tudo que o diabo deixou de ser, tudo que o diabo deixou de ser, o Senhor nos estabeleceu no lugar dele para passarmos a ser. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não sei se você entendeu que Deus te estabeleceu, de certa forma, presta atenção, de certa forma, para envergonhar a queda dos anjos. Agora, eu quero te chamar para ir em Gênesis capítulo 3. Deixa eu abrir com você aqui Gênesis capítulo 3. Você vai entender alguns princípios agora. Olha só isso. Verso 1, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, ou selvagens, na sua tradução, não sei como é que está, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi uma pergunta. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O primeiro problema onde Eva caiu, Deus não disse isso. Você quer ver o que Deus disse? Você tem que voltar e você tem que entender que Deus não disse. Deus não disse isso. Se você voltar lá em Gênesis 2, verso 9. Presta atenção. O que está lá em Gênesis 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim. Onde estava a árvore da vida, irmãos? No meio do jardim. Só que entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal tem um vírgula ou tem um EA. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não disse para eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desculpa, da árvore da vida. Deus só restringiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva diz para Satanás, ela diz para Satanás, no fruto que está no meio do jardim, ele diz para não comer. Então Deus não disse que dessa árvore não poderia comer. Aqui a Eva já não começa a dizer exatamente o que Deus disse. Ela começa a falar exatamente como ela pensa que é. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, ou seja, Eva, ela disse para o Satanás que ela não poderia comer da árvore do bem, eu sempre confundo, desculpa aqui na hora de falar. Ela disse para o diabo que ela não poderia comer da árvore da vida, porque a árvore da vida estava no meio do jardim. Olha só que se você, irmãos, não tiver uma certeza, uma convicção daquilo que Deus disse, você vai ser enganado pelo diabo. Presta muita atenção nisso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse, verso 4 aí, estou no verso 4, capítulo 3. É certo que não morrereis. Primeira mentira do diabo. É certo que não morrereis. Primeira mentira do diabo. Eu estou lendo isso aqui com você, depois você vai entender o porquê. Presta atenção. É certo que não morrerás. Primeira mentira. Se você quiser anotar aí, sublinhar, primeira mentira. Porque Deus sabe
que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Sublinha aí na sua Bíblia, abrirão os olhos. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Abrirão os olhos. Presta atenção. Olha a segunda mentira. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Acabou de mentir de novo. Então, por que eu estou dizendo isso? Vendo a mulher, verso 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Boa para se comer, agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também ao marido. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Presta atenção. Aqui está um ato de independência. Os olhos deles, presta atenção nisso, irmãos, para você entender onde eu quero chegar. Meu Deus. Os olhos deles foram abertos, independente da vontade de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Os olhos de Adão e Eva foram abertos, independente da vontade de Deus. Deus não queria que os olhos deles fossem abertos daquela maneira. Então aqui começa o problema do homem, que ele fez uma coisa, que ele começou uma coisa, independente de Deus. Deus quer que você conheça as coisas? Sim, mas não de forma independente dele. Deus quer que você construa uma salvação? Sim, mas ele não quer que você construa uma salvação independente dele. Como que Adão e Eva conquistou essa visão, que não era como a de Deus, mas essa visão, como ele conquistou essa visão? Por influência do diabo. Eu não sei como que você está anotando isso, mas o homem conquistou a visão por influência do diabo, não pela vontade de Deus. Eu quero que você entenda que atos de independência isolam a vontade de Deus na sua vida. Anote isso. Atos de independência isolam você da vontade de Deus. Todo ato de independência, ele não é influenciado por Deus, ele é influenciado pelo Satanás. Eu espero que você esteja notando essas frases que são muito importantes para a sua vida. Todo ato de independência é uma influência do diabo. Mesmo que seja para conseguir abrir os seus olhos para ver de outra maneira, para ver o mundo espiritual. Porque nós vamos ver nesse estudo que é possível seus olhos serem abertos de outras formas. Não da forma que Deus quer. Eu já vou entrar aqui agora nisso. Então, todo ato de independência te isola da vontade de Deus. Todo ato de independência, essa palavra independência não existe na Bíblia. Presta muita atenção nisso. Quando você quer agir independente do seu irmão, independente do corpo de Cristo, independente da sua esposa, independente do seio que você vive, todo ato de dependência é rebelião contra Deus. Meu Deus do céu, acho que a igreja brasileira precisava ouvir isso. Você não encontra a palavra independência na Bíblia. Nós não somos independentes. Pelo contrário, somos interdependentes uns dos outros. Quando você quer conquistar algo, mesmo que seja para Deus, de forma independente, não é influência de Deus, é influência do diabo. Ah, irmãos, eu acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo. Todo ato de isolamento, todo ato de independência não provém de Deus. Não provém de Deus.
É uma influência. Não, eu quero enxergar as coisas. Eu quero ter um conhecimento. Se esse ato for isolado e independente, porque algumas pessoas ungem a si mesmo hoje como teólogos, ungem a si mesmo hoje como pastores, independente do corpo. Eu quero dizer que isso é uma aberração. Eu quero dizer que isso é uma aberração. Pessoas que se formam em teologia agora, ela se forma em teologia, ela fecha na casa dela, ela estuda sozinha e não tem ninguém que repreenda ela das loucuras dela. Por quê? Porque ela é independente. E como o diabo caiu sozinho, ele agiu num ato de independência. A independência, irmãos, é rebelião. Mas todo rebelado depois vai querer com que outros apoiem ele na sua causa. Presta muita atenção nisso. Todo rebelado vai procurar seguidores. Todo rebelado vai procurar seguidores. Para que ele não fique sozinho no seu engano, no seu próprio erro. Em nome de Jesus, fuja da independência. A palavra independência não cabe para o corpo de Cristo e para a família de Jesus. Não cabe. Esse termo não cabe. Ok? Não cabe, irmãos. O termo independente não cabe. Não faça nada isolado do corpo. Não existe isso. Isso é um ato de rebelião contra Deus. Mas vamos seguir aqui. Eva ela não foi precisa naquilo que Deus disse. O diabo vem tentando o homem e deturpando aquilo que Deus disse. Ele quer fazer você pecar usando a palavra. Ele quer que você não tenha precisão. Capítulo 3 de 1 Timóteo vai dizer, manejando bem a palavra para que não caia no laço do diabo. Presta atenção, existe um laço preparado para quem não maneja bem a Escritura. Porque com a Escritura, ele vai fazer com que você caia. Presta muita atenção, porque Jesus é tentado na Escritura, ele é tentado na palavra. O que repreende o diabo, irmãos, eu sempre disse que o que repreende o diabo é aquilo que está escrito. Mas eu descobri que não. Meu Deus, eu vou te mostrar esse texto para você ficar maluco comigo. Eu vou te dar o texto agora, que você vai ler comigo aqui. Pastor, você está dizendo que não é a Escritura que repreende o diabo? Vou te mostrar o que repreende o diabo agora. Nem tem a ver, mas eu lembrei. Vai lá. Para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Acho que a partir do 1, a partir do 4 aí. Do verso 4. Olha só. Verso, na verdade, Verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Presta atenção nesse diálogo. Presta atenção nesse diálogo. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo foi embora? Sim ou não? O diabo foi embora, irmãos? Espera aí, lê comigo. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha o diabo citando as escrituras. Aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 7. Jesus dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo foi embora?
O fato dele recitar a escritura, o diabo foi embora. Presta atenção nisso. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou-lhe. Olha só essa versão, olha só que lindo isso aqui que você vai ver agora. Eu não sei se você já viu isso na escritura. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Na sua versão está escrito aí? Porque está Espera aí que eu vou te mostrar como é que isso aqui está. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas agora eu quero que você abra em outro evangelho. Abre comigo. Espera aí só um pouquinho que eu vou te dar o texto aqui agora. Meu Deus, irmãos, eu quero achar o texto aqui. Espera aí. É porque está em outro evangelho, irmãos. Não sei se está em João ou está em Marcos. Espera aí que eu já vou te dar. Rapaz, não é possível que eu não vou conseguir mostrar para vocês o versículo aqui agora. Eu acho que está em Marcos, irmãos. Mas eu não estou achando o versículo. Se alguém achar aí, pode mostrar para mim. A conexão desse texto é a mesma coisa. É outro relato desse, mas em outro evangelho. Então, é Marcos 4, do 12 em diante. Mas eu quero saber onde ele... Marcos 12? 4. Ah, Marcos 4. Não, 1, Marcos 1. Marcos capítulo 1? Isso, capítulo 1, do 12 em diante. Peraí, deixa eu ver lá. Ok. Não, aqui ele não relata essa conversa. Então, peraí que eu vou achar aqui, porque tem aqui. Mas deixa pra gente não perder tempo. Depois eu dou esse texto para vocês pra gente não perder tempo. Se alguém achar, depois eu abro. Lucas 4, do 1 ao 13. Eu sei que tem lá em Lucas, só que eu não tô achando. Lucas 4. Do 1 ao 13. Verso... Ah, exatamente. O verso 12. O verso 12, irmão. Obrigado aí, irmãos. É o verso 12. Então, no 11 ele fala: eles susterão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Olha o que a versão do Evangelho de Lucas cita. Respondeu-lhe Jesus. Como é que está na sua versão aí? Alguém abre. O que ele respondeu em Lucas 4:12? Alguém que encontrou pode ler. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Também foi dito. Na minha versão aqui está escrito assim, irmão, ó, que é a mesma coisa. Respondeu Jesus: dito está. Não tentarás o Senhor teu Deus. Só o evangelista Lucas diferenciou as outras duas tentações com o escrito e com o dito. Eu não sei se você prestou atenção, que todas as outras está escrito. Está escrito, está escrito. E na terceira vez ele não diz está escrito, ele diz dito está. O que é mais poderoso do que o que está escrito é o que é vivido. É o que é dito. Então não adianta você recitar um texto. Adianta você vivenciar o texto.
E só essa versão de Lucas mostra escrito, escrito e dito. Ele mostra a diferença entre você recitar um texto para o diabo, entre você viver o texto. A autoridade, ela é te dada não por recitar, mas por viver o que está escrito. Tem alguém entendendo isso aí, irmãos? Olha que coisa tremenda. O próprio diabo recita o que está escrito, mas o diabo não vive o que está escrito, então ele não tem autoridade. Quem tem autoridade não é o que recita, é o que fala, o que vive. Certa vez, algumas pessoas disseram assim: este prega, não como os fariseus, este prega como quem tem a autoridade. Porque os fariseus recitavam as escrituras. Jesus não recitava as escrituras, ele vivenciava as escrituras. É diferente. Enquanto nós formos, irmãos, pessoas que carregam a letra, o diabo não vai fugir de nós. Mas quando nós passarmos a viver o escrito, o diabo fugirá de nós. Resistir o diabo não é recitar versículos. Resistir o diabo é viver o texto. Meu Deus do céu, você podia dar pelo menos um glória a Deus por isso. Você entendeu que alguém tinha visto essa diferença? Do escrito está. Você pode ler o livro de Lucas aí, está escrito está, porque foi escrito, mas no verso 12, ele muda a forma de falar e diz, dito está. Aí, olha o verso 13, passadas que foram as tentações, de sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Irmãos, a autoridade contra os principados, as potestades, os demônios, não é recitar texto. Por isso que alguns demônios envergonham algumas pessoas que citam textos. Porque eu vou te dizer que citar texto os demônios sabem, viu? Eles sabem recitar texto e eles não fogem do texto. Eles fogem das pessoas que vivem o texto. Olha que tremendo isso, irmão. Olha aí a palavra dito. Quem diz, esse dito aqui, irmãos, fala de quem vive. Agora, quero voltar com vocês para Gênesis 1. Para Gênesis 1. Para a gente fechar esse entendimento. Para eu mostrar para vocês que com o ato de rebelião, eles adquiriram esse olhar. Agora, presta atenção, esses olhos que foram abertos, após o ato de desobediência, eram os olhos da alma. Anote isso aí. O que foi aberto no ato de desobediência? Os olhos da alma. Anote isso aí, irmãos. O que foi aberto no ato de desobediência foi os olhos da alma, que não deveriam ser abertos independentemente de Deus. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos com uma pergunta. O que Deus colocou em lugar dos olhos da alma que estavam bloqueados? Presta atenção, que Deus cria o homem com os olhos fechados. Estou falando dos olhos da alma. Presta atenção nisso. Quando Deus cria o homem e a mulher, os olhos deles não estavam fechados? Eva não disse, após ter pecado, quer ver? Deixa eu ler com você aqui, ó. Deixa eu ler com você aqui no Gênesis, ó. No Gênesis 3, ó. Presta atenção. Para você entender isso aqui, que senão não dá para me andar com você. Não dá para andar com você. O verso 7 do capítulo 3. O verso 7. Abriram-se então os olhos. Então quer dizer que estavam fechados. Deus criou eles com os olhos da alma fechados. E não era para abrir esses olhos, não eram para ser abertos, independente do Senhor. Agora eu quero mostrar para você o que Deus colocou no lugar desses olhos que foram abertos.
Porque eles, com o ato de rebelião, adquiriram uma visão que Deus não queria que eles tivessem. Irmão, eu estou fazendo de tudo para você entender o que eu quero falar para você. Deus criou eles com esses olhos fechados. Não era para serem abertos. O que Deus colocou no lugar desses olhos que não era para eles serem abertos? Anota aí. Deus colocou a fé no lugar dos olhos da alma. Ah, irmãos, anota isso aí. Talvez você não entendeu ainda, mas você vai entender. Você vai entender que os olhos deles, num ato de desobediência, foram abertos os olhos da alma. E Deus teve que substituir os olhos deles pelos olhos da fé, para que eles não... Isso eu estou dizendo na redenção. Meu Deus do céu, irmão, isso aqui, eu fico maluco com tanto que isso aqui é profundo. Adão e Eva, os nossos pais na carne, adquiriram para si, com um ato de rebeldia, uma visão que não era para ser adquirida. Deus substitui essa visão pelos olhos da fé. E o que os olhos da fé são? Não enxergar. Os olhos da fé é não enxergar. Os olhos da fé é não enxergar com os olhos da alma. É enxergar com os olhos da originalidade da criação. A fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Deus quer que você fique cego para depois você veja. Não, irmãos, você não está entendendo. Paulo, para enxergar, teve que ficar cego. Todo ser humano, para passar a ver de novo, tem que passar a ser cego. Os olhos da fé te cega para os olhos da alma e abre os seus olhos para os olhos para voltar outra vez a olhar para o Criador. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com você. Eu não sei se você está entendendo. Que Deus, Ele colocou no lugar dos olhos da alma a fé, para deixarmos de ver com os olhos da fé e passarmos a olhar com os olhos... deixarmos de ver com os olhos da alma e passarmos a enxergar com os olhos da fé. E enxergar com os olhos da fé é ser cego para a visão da alma. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão, fala alguma coisa. Ou você não está entendendo nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, irmãos. Enxergar com os olhos da fé é ser cego aos olhos da alma. Está entendendo isso? Onde Deus quer que você chegue, onde o Criador quer que você chegue. Na verdade, a fé foi dada ao homem em lugar dos olhos da alma. Devemos crer na palavra de Deus sem a intervenção satânica, porque o diabo, ele usou a palavra de Deus contra o homem, não a favor. Porque ele disse para Eva, foi assim que Deus disse? Então agora, o homem não pode ver mais a palavra através da influência do diabo. Presta atenção, é possível você olhar para as Escrituras a partir de uma influência do diabo. Agora Deus tira de nós os olhos da intervenção do diabo e coloca em nós outra visão, a visão da fé, na qual o diabo não tem poder mais de influenciar. Pelo amor de Deus, irmão. Eu acho que eu que estou sendo ministrado aqui, vocês não estão aqui. Vocês não devem estar nessa aula, vocês devem estar em outra aula. Meu Deus do céu, que horas são? Que hora que acaba? É 9, né? Eu vou abrir aqui uns 15 minutos para a gente discutir isso aqui. Eu quero discutir, eu não posso sair do início dessa aula sem você ter entendido isso. Entendido o quê, pastor? Que com os olhos da alma, você vai interpretar as Escrituras, você vai interpretar o que Deus disse com a influência do diabo. Por que o homem natural, por que o homem que não converteu, não entende as Escrituras ou deturpa o que foi dito?
Porque ele tem aberto os olhos da alma. Para agradarmos a Deus, temos que pegar para nós os olhos da fé. Porque sem fé é impossível agradar. Agradar. Deus, quando Jesus está sendo batizado, ele abre os céus e diz assim: este é o meu filho, em quem eu tenho alegria, ou em quem eu me agrado. O filho que agrada é o filho que deixou de andar com os olhos da alma. E agora é o filho que passou a andar com os olhos da fé. Então Deus trocou, substituiu o olhar aberto que Adão abriu lá atrás pela influência. Você tem que entender que o diabo influenciou usando o que Deus disse. E com essa influência, os olhos da alma foram abertos. E nós temos que outra vez nos tornarmos cegos para poder enxergar. Ah, não, irmãos, eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Eu queria que você entendesse isso hoje. Esse estudo, o estudo mais profundo agora, eu vou falar para vocês agora algumas coisas que abrem os olhos dos homens. Eu vou citar esses 3 pontos aqui para você anotar. 3 pontos que o homem usa para abrir os olhos da alma, hoje, atualmente. Como que ele usa? Olha só, como Satanás usa essas falsas doutrinas para abrir os olhos dos homens. Como? Como que ele usa? Primeiro, astrologia. Astrologia. Ele usa a astrologia para abrir esse olhar ao oculto, ao desconhecido. A tentação de substituir a direção de Deus. O homem quer uma direção, então ele olha para as estrelas. Então o diabo influencia ele a usar. Qual é o seu signo? Qual é o seu signo? O diabo quer que você ceda à tentação de ser orientado de alguma forma. Então, como seus olhos da alma são abertos, ele usa a astrologia para você ser guiado. Hoje, a astrologia é usada para guiar falsamente os homens. Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso. Então, a astrologia é usada para manipular essa falsa orientação. Segundo ponto. A bruxaria, mediante os ensinos de demônios, vestidos de uma falsa luz. Então, o segundo ponto aí que faz com que se alimente esses olhos da alma, os olhos do conhecimento do bem e do mal que foram abertos, sem a vontade de Deus. Eu queria que isso ficasse bem consolidado, esse ensino ficar bem consolidado na sua mente. O terceiro ponto é a feitiçaria. Feitiçaria e bruxaria é diferente, viu, irmãos? Que sempre é demonstrada benéfica, ela sempre vem vestida de luz. A feitiçaria, irmãos, ela é uma falsa, ela é ilusória. Por quê? Porque nós estamos ensinados desde pequenos a olhar a feitiçaria com bons olhos. É por isso que tem tanto filme de bruxo. O bruxo bonzinho. Os bruxos são tudo bonzinho. É por isso que tem Harry Potter, que tem doutrinado as nossas crianças. E você que é pai, que deixa seu filho ver esse capeta desse Harry Potter, que é um demoninho, você tá doido de deixar seu filho ver essas coisas. Esses filmes que mostram que a partir de feitiços bons feitiços. Meu Deus do céu, misericórdia. Como que a feitiçaria entra? Ela entra nos filmes, na literatura, ela entra no teatro, mostrando para nós o quanto é bom a feitiçaria. Então, as gerações passadas, elas foram criadas em cima das histórias de feitiços. Tinha sempre uma fadinha boa. Fada é uma feiticeira. Uma mentira
implantada desde sempre para alimentar os olhos da alma. Eu vou parar bem aqui o ensino de hoje. Eu consegui concluir com vocês esse primeiro estágio para a gente entrar. Nós estamos entrando. Para você entender as coisas espirituais, você tem que entender isso. Essa troca, essa substituição. Nós vamos falar muito de como era o mundo antes dos homens. Mas eu precisei mostrar para vocês isso aqui. Ainda nós vamos entrar na vida do querubim, quando ele era querubim. Nós vamos entrar no estudo como que era a ação do querubim e dos anjos antes da queda do diabo. Meu Deus do céu. Mas agora eu quero deixar aberto para você falar alguma coisa, para você discutir algum assunto. Vou deixar aberto. Queria que você abrisse seu microfone, fizesse pergunta, questionasse alguma coisa. Um de cada vez, irmão, um de cada vez, sem passar um na frente do outro. Mas, pastor, Ó, pode falar. Pastor Gamaliel. Eu entendi algo aqui, mas não ficou tão claro, tá? Eu vou dizer o quê? Pode falar. O senhor falou que Lúcifer, ele botava em ordem a terra, né? Cumprindo a vontade de Deus. Sim. Ok. Lá no início, em Gênesis, né, diz assim, a terra estava, se tornou, né, Sim. vazia. A minha dúvida é, o que causou essa Olha. diz assim, não, eles caíram em vez de quebrar tudo aqui. Sim. Então, O que aconteceu? se eu responder essa pergunta, ela vai ser respondida nas próximas aulas. Mas eu posso dar um spoiler. Eu posso dar um spoiler. O que faz o homem se corromper? Uma das coisas que faz... Vamos trazer aqui para o homem. O que faz o homem corromper? A ganância. A ganância é uma das coisas que faz o homem se corromper. E do mesmo jeito que o homem tem ganância, o diabo antes de tudo teve. O que fez com que Eva caísse, Adão, foi desejar aquilo que Deus disse para eles não fazer. Então, o principal ponto foi o desejo. O diabo desejou algumas coisas que nós vamos falar na próxima aula. Então, nas próximas aulas nós vamos ver como que ele caiu, por que que ele caiu. E nós vamos ver o que que ele desenvolveu no céu. Não no céu de Deus, viu? Porque muita gente fala assim, ó, no céu não entra pecado, e não entra mesmo. Mas foi em um dos céus, porque tem 3 céus. Então, nós vamos estudar o porquê que ele caiu, como ele caiu, e o que que ele desenvolveu para ele cair. Entendeu, pastor Gamaliel? Então, assim, essa pergunta sua, se eu falar muito dela, ela vai ser a próxima aula. Entendeu? Vamos lá. Eu quero discutir, eu quero falar com vocês, irmãos. Pode falar, abre aí, Márcio. O Márcio agora. O Márcio. Pera aí, Michele. Fique depois do Márcio. Fala lá, Márcio. Então, pastor, eu tenho umas dúvidas, me corrija aí. No princípio, né, teve a queda de Satanás. Aí sim, né, tem algumas teorias, né, uma das teorias foi o Big Bang, tem outras também, que fala por isso que foi a formação da Terra, né. Então, eu acho que quando está na Bíblia, quando não tem algo concreto, teorias são criadas. Sim. E pensamentos são pensados e questionados. Sim. Mas logo em seguida, né, a gente entende que Satanás veio à Terra, sendo que ele veio à Terra antes do pecado de Adão e Eva. Então, eu tendo entendido isso, mostra que eu não posso falar que a Terra foi criada por Satanás ser jogado, né? Mas por etapa que Deus vai criando, né? Primeira, Deus mostra que tem sentimentos. Qual sentimento? Eu posso, né? Sentimentos. Onde ele me mostra? Lá no dilúvio. Demonstrou que tem sentimentos. Então a primeira decepção de Deus foi o céu. A segunda decepção de Deus foi Adão e Eva. Sim. A terceira decepção dele foi em questão do dilúvio.
Sim. E a quarta percepção dele pode ser da noiva, né, que não vai entrar no reino eterno. Eu posso dizer do sentimento, que Deus tem sentimentos, e eu também posso dizer que Deus está fazendo etapas para realmente aqueles que tiverem fidelidade ou compromisso com Ele em si, não somente em escrituras, como o senhor tem falado, mas em intimidade com Ele, para realmente ter o céu eterno. Porque o que nós vemos até agora é que são etapas que estão sendo construídas para algo eterno maior. Porque a Bíblia não fala em momento nenhum que depois desse céu, depois dessa vida eterna, algo mais vai ser criado. Entendi. Ô, Márcio, essa palavra que você usou, etapas, né, que é a mesma coisa de estágios, ela pode ser chamada de plano. Deus, ele fez um plano. E no plano dele, ele não vai ser frustrado. É claro que o Senhor não é frustrado nos seus planos. Tudo isso ele pré-concebeu antes de criar qualquer coisa. Só que ele deixa o homem livre para escolher, né? Então, sim. Na quarta vez que você falou da decepção, eu só vou pontuar algo. A noiva vai entrar. Algumas pessoas não vão entrar, mas a noiva vai entrar, né? Então, assim, Deus não vai ser... no céu, não foram todos que se rebelaram. Foi a terça parte. Na terra, do mesmo jeito. Nem todos vão recusar entrar para as bodas do Cordeiro, entendeu? Então, assim, vai ter uma parte que vai querer, por livre e espontânea vontade, estar e permanecer com Deus. Entendeu? Michele. Pastor Walter, eu posso estar muito errada, mas no meu coração, eu acredito que talvez, por isso Deus falou que não mais, lá com relação à Arca de Noé, não mais destruiria a terra com água, né? Não mais por causa da aliança que ele fez com o homem. Sim. Porque ele tentou 2 vezes. Da onde entra também a explicação dos grandes dinossauros. Porque, ao que se dizem, que o que destruiu eles foi a questão de um grande meteoro que caiu, e eu acredito que foi o diabo, quando o diabo foi lançado do céu, caiu e destruiu todos os animais grandes. Sim. Né? E a água cobriu tudo. E por isso, eu acredito também que Jesus está voltando rápido, porque para purificar, só o fogo que purifica. Exatamente. A água lava, né? E o fogo purifica. E então, aí o que acontece? Esses dias para trás eu tive um sonho. E no sonho Deus falou para mim, claro, que ele já estava usando crisol para purificar a igreja dele. Ah, entendi. Amém. Amém, irmãos. É isso aí. Esses ensinos, o incrível de estudar sobre angelologia e sobre a queda, né, do querubim, é que isso é como se fosse uma repetição, que acaba trazendo para nós uma ideia muito clara sobre a rebelião, e nós vamos falar mais sobre a rebelião, e sobre como nós estamos sujeitos ao mesmo nível de queda dele. Entendeu? Então, esse ensino acaba que é para nós. Não é apenas um ensino a nível de conhecimento. É uma aplicação própria. Como eu disse aqui, é uma aplicação própria. Você tem que pegar isso para você e entender que a terra que devemos guardar é o nosso corpo. Esse corpo deve ser guardado, assim como o querubim ungido foi concebido para guardar a terra. Nós fomos concebidos para preservar esse corpo em santidade e cuidar para que todas as coisas que Deus estabeleceu para nós vivermos. Porque, irmãos, o pecado não é só comer daquilo que Deus não disse para comer. Pecar também é não desfrutar daquilo que Deus disse para a gente desfrutar. Então, desfrutar de um corpo pleno, de um casamento pleno, de uma vida social plena, também é pecado, viu? Você não desfrutar das bênçãos que Deus já deixou, também é pecado. Então, muitas coisas nós temos que avaliar. Esse ensino,
como eu disse, ela não é apenas a nível de conhecimento, de instrução. Ele é uma aplicação própria, dizendo que Deus criou o homem, não é que para substituir os anjos, é para provar para os anjos que é possível, mesmo sendo mortal, mesmo sendo inferiores na estatura, nós conseguimos adorar a Deus sem nunca tê-lo visto. Uma das coisas que impressiona os anjos, e a Bíblia fala que os anjos se assentam quando nós estamos falando de Jesus, porque eles não sabem tudo. Quando a gente fala de Cristo, os anjos se assentam. Eu posso te provar isso. Está em 1 Pedro. Que os anjos se assentam para aprender conosco. Uma das coisas que impressiona os anjos é o fato do homem adorar a Deus sem nunca tê-lo visto. Porque os anjos o veem e o adoram. Nós nunca vimos e adoramos. Isso faz com que os anjos fiquem malucos e falam, como que esse povo que sente fome, tá com sede, tá com dor, tá com fome, tá com sede, tá com dor, eles estão adorando a Deus. Olha o diabo diante de Deus. Ah, mas o teu servo lá, Jó, ele te adora porque o Senhor enche ele de riquezas. Aí Deus foi lá e fez o quê? Tirou toda a riqueza, tirou toda a saúde, tirou os filhos, tirou todos os bens, e mesmo assim, Jó disse, não vim, não voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou sem ter nada. Isso é para provar para os anjos, que mesmo sem ter visto, e mesmo sem ter posses, mesmo sem ter nada, Deus está provando que esses homens inferiores, provisoriamente aos anjos, eles conseguem adorar e prestar culto a Deus, sem ter os atributos dos anjos. Irmão, pelo amor de Deus, fala alguma coisa para Jesus, irmão. Para Jesus. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais, irmãos? Eu queria ouvir. Ô, Jô, abre o microfone e fala alguma coisa, Josimar. Presenteia a gente com a sua voz aí. Alguém mais aí, abre o microfone. Jô? Pô, o Jô deve estar longe, né? Até que a minha voz chega lá em Portugal, talvez está longe, né? Alguém mais, irmãos? Ariel. Ah, é porque como tem o H, eu achei que a pronúncia poderia ser diferente. A minha pergunta é quando eu falo sobre a questão das árvores. A Bíblia falou que não poderia comer da árvore do bem e do mal. Sim. Então, não poderia comer do bem e do mal. Só que a Bíblia também é a árvore da vida. Ou seja, poderia comer da árvore da vida, mas não poderia comer da árvore do bem e do mal. Exatamente. A única restrição que Deus deu foi da árvore do bem e do mal. Então, Eva não foi precisa. Eva não foi precisa na resposta. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. O texto não deixa claro se a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio. O texto dá uma certeza que a árvore da vida estava no meio. Mas entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal tem um i, ou tem uma vírgula, dizendo que essa árvore poderia estar em outro lugar. Entendeu? Então, assim, quando você lê esse texto em várias versões e no original, entende-se que as árvores não estavam juntas. Porque a certeza que o texto literal, sem interpretação, ele traz que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a árvore da vida estava no meio. Mas não dá clareza que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava. Outra coisa que o texto dá clareza, que a única restrição era que Adão e Eva não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A intenção de Deus, ao Ariel e a todos, é que o homem comesse da árvore da vida. Porque se ele come primeiro da árvore da vida, ele não desejaria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos dizer assim, quem é a árvore da vida? A árvore da vida é uma árvore? Não, ela é uma pessoa. A árvore da vida
é o próprio Cristo. A árvore da vida, Jesus disse que não há vida fora dele. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então, assim, a árvore da vida ali era o Cristo. E com Cristo, não tem mal que me faça mal. Eu não sei se eu estou me fazendo ser claro. Com Cristo, não tem mal que me faça mal. Só que eles trocaram a árvore da vida pelo pecado. E é isso que o homem pode ter o direito de fazer. O homem continua tendo duas árvores a qual eles possam escolher. Todos os dias, todos os homens acordam com a oportunidade de escolher entre Cristo e o pecado. Eu acho que agora, eu não sei se você já tinha visto desse jeito, mas todo ser humano, todos os dias que ele acorda, ele tem a oportunidade de escolher entre uma árvore e outra. Uma árvore Deus restringiu e a outra Deus deu liberdade para que o homem livremente pudesse comer. Porque ele disse, de todas as árvores do jardim comerás livremente, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Alguém mais, irmãos? Queria que você falasse alguma coisa. Já deu o nosso horário, né? Na verdade, já deu. Passou aí 4 minutos, mas eu estou muito feliz de estar aqui com você. Estou muito feliz desse estudo. E glorifico a Deus pela sua vida, todos vocês, né, que estão aqui presentes, que as pessoas que vão ver essa aula depois, que o Senhor possa recompensar a sua fidelidade a Ele, a sua fidelidade à palavra dEle, o seu comprometimento com Ele, que o Senhor possa recompensar você grandiosamente, em nome de Jesus. Tá bom? Queria que alguém abrisse o microfone, fizesse essa oração, abençoasse esse momento, para a gente finalizar aqui. Alguém que possa abrir aí e orar, né, nos abençoando. Lembrando que, irmãos, alguém vai abrir aí, irmãos? Um de cada vez, sem passar. Alguém vai abrir? O Diego. Diego abriu. Obrigado, Diego. Faça essa oração para nós, Diego, nos abençoando cada pessoa. Amém, Pai. Eu venho te glorificar o teu nome, Senhor, nessa noite. Obrigado, Pai, pelo ensino do Walter, Senhor. Agradeço pela vida dele, Senhor, pelo conhecimento que está distribuindo por nós, Senhor. Abençoa cada um aqui dos discípulos, Pai, daqueles que estão te buscando, Senhor. Auxilia, Pai, a pegar, abrir os olhos, Senhor, da fé, Pai. Os olhos que tanto precisamos nesses tempos. Sim, Senhor. Seja conosco, seja com a casa de cada um aqui, Pai. Continua te revelando em nós, Pai, essa noite em sonhos, Senhor, em visões, Pai. Que pegue e seja conosco. Espírito Santo nos guia, nos guarda. Senhor, os teus principados, Pai, que as tuas potestades, Senhor, do céu, Pai, não tenha guardar a casa de cada um aqui. Nos auxiliar a cumprir a missão que tu confiou a cada um de nós aqui, Senhor. Continua nos instruindo com a tua palavra, Pai, que ela seja viva em nossos corações, Senhor. Em que nós cremos, te louvamos e agradecemos, Jesus, em teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Diego. Irmão, só para te lembrar, continuo estando disponível, tá bom? Para conversar, para alguma questão no WhatsApp. Vamos continuar caminhando juntos. Jesus está às portas e eu espero que ele não esteja do lado de fora, esteja do lado de dentro, tá bom? Deus abençoe você. Está encerrada a nossa live. Louvado seja Deus. Eu vou já publicar esse vídeo hoje, vou colocar no grupo. Compartilha com quem você ama, em nome de Jesus. Dê lá seu like, deixa seu sininho lá, ativa lá o sininho, inscreva no canal, tá bom? Deus abençoe vocês, até a próxima.